bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um Responde Mikan, o vídeo em que eu respondo as perguntas que vocês me mandaram nas redes sociais e aqui na aba Comunidade do YouTube. Para participar do próximo Responde Mikan, é só ficar de olho que sempre que eu vou gravar eu aviso, peço perguntas pra vocês. Vamos ver algumas aqui que vocês me mandaram. Ítalo mandou: quais tipos de livros você mais gosta de ler? Tem um top 10 livros da vida? Beijos, diva. Beijos, Ítalo. Olha, top 10 livros eu acho que não. Eu sou muito ruim pra elencar listas de favoritos, assim, porque eu mudo de opinião a cada, sei lá, 5 minutos, sabe? Já me perguntaram, por exemplo, meus animes favoritos, meus filmes favoritos, e eu nunca sei exatamente, porque se eu parar e pensar, eu sempre vou lembrar de mais algum que deveria estar nessa lista, então eu normalmente evito fazer, mas assim, tipos de livros, isso eu acho que é tranquilo de responder, né? Eu basicamente gosto de ler qualquer coisa e, sendo sincera, é isso mesmo, sabe? Eu, quando era criança, lia até manual de instruções, eu achava um negócio altamente interessante. E na biblioteca da minha escola eu lembro que eu peguei coisas muito aleatórias, desde explicação política até um livro falando sobre como era o Esperanto, que, pra quem não sabe, é uma língua construída e tal, era pra ser a língua internacional. Eu realmente gosto de pegar coisas aleatórias pra ler, então eu não tenho muito, assim, critério, eu gosto de tudo, mas se fosse pensar no que eu gosto de ler no dia a dia, eu prefiro ler livros de ficção e eu gosto muito mais de ler livros de fantasia e ficção científica, né? Mas isso não me impede, por exemplo, de ler não ficção. Eu leio autoajuda até também, sabe, gente? Aqueles livros de desenvolvimento pessoal e não sei o quê. Não tenho problema com ler esse tipo de livro. Tem gente que não gosta do gênero como um todo, né? Mas eu não ligo, desde que seja um livro bacana. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho lido o livro de Produtividade Lenta, do Cal Newport. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre como eu ouvi os audiobooks de Jogos Vorazes. E eu gosto de ler ficção de uma forma geral. Mas eu tenho esse quentinho, assim, no coração pela fantasia e pela ficção científica, com toda certeza, né? Esqueci de mencionar que eu também gosto de ler quadrinho, mangá. Realmente, você bota na minha frente, eu leio. Eu gosto bastante de fazer isso. Queria ter mais tempo pra ler, inclusive. Esse ano eu tô trabalhando em separar mais tempo pra eu poder ler de boa, sem me preocupar muito com prazos, essas coisas assim. Não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas espero que sim. E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Esse mês é aniversário da Insider, a parceira aqui do canal. E eles, que estão sempre por aqui e facilitando o meu dia a dia, estão com uma mega promoção de mês de aniversário. E com o meu cupom você consegue ainda mais desconto. Já falo mais sobre isso. Hoje eu tô usando essa box cropped preta da Insider, que é muito confortável. Eu gosto muito do caimento que ela fica no meu corpo, eu acho que ela fica bem certinha, e o tecido também é super levinho, e o bom é que dá pra usar ela em qualquer ocasião, né? Tô usando pra gravar agora, mas já usei pra ir em evento de trabalho, uso até pra ficar de boa em casa. As peças não desbotam, reduzem o cheirinho de suor e ainda estão no precinho esse mês. Porque durante o mês de aniversário, todo dia tem uma promoção nova no site da Insider. Se você tava só esperando uma desculpa pra experimentar essas roupas que eu vivo usando, esse é o seu sinal. E pra te ajudar ainda mais, tem o meu cupom MIKAN, assim como tá escrito na tela, MIKAN com 3 N's no final, que te dá 15% de desconto cumulativo. Ou seja, juntando com as promoções do mês de aniversário da Insider, você consegue chegar em até 30% de desconto nas peças. E ó, fique esperto pra não perder, porque o estoque acaba rapidinho. Clica no link aqui na descrição que o desconto já vai direto pro seu carrinho. E bora continuar. Leozinho perguntou: você tem vontade de fazer um encontro com fãs aqui no Rio de Janeiro? Sim, eu tenho, e eu já fiz, inclusive, faz uns anos eu fiz um encontro com o pessoal do Padrim, que eram os apoiadores da campanha antiga de crowdfunding do canal, e já teve momentos também em eventos, como a Bienal, mas faz bastante tempo que eu não vou pro Rio e bastante tempo que eu não faço um encontro em evento, assim. Mas sim, eu tenho vontade de fazer encontros de fãs de forma geral, só não sei exatamente como fazer. Vou pensar nisso, se tiverem sugestões, comentem aí embaixo. Cacto Estrela mandou: olá, Mikan, como você tem passado? Eu tô bem, e você? Muito obrigada por perguntar. Queria saber como está seu hype pra segunda temporada de Endor, ou o que você está achando caso ela já tiver estreado quando o vídeo lançar. Também falando sobre Star Wars, queria ver se você viu a última série lançada, Skeleton Crew, e sim, o que achou. Eu particularmente adorei muito ela e achei uma pena muita gente não ter dado uma chance. Vamos lá, tem duas perguntas aqui. A primeira eu acho que é mais rápida. Eu ainda não vi Skeleton Crew, mas eu já ouvi muitos elogios sobre a série e eu quero muito assistir. Inclusive, quem elogiou muito pra mim foi o Michel Aroca. Enquanto a gente tava fazendo a cobertura de Ruptura, o Michel falou que tava uma delícia Skeleton Crew, que eu devia assistir, que era bom eu já ver logo, e acabou que eu ainda não consegui, mas tá na minha lista sim, porque eu confio muito nas recomendações do Michel e nas recomendações de vocês também. Então, pretendo ver Skeleton Crew. E sobre Endor, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não estreou a nova temporada, mas talvez quando esse vídeo sair, ela vai ter acabado de sair. Então eu não sei exatamente onde no tempo a gente se situa aqui. De qualquer forma, a Mikan, que está gravando esse vídeo nesse momento, ainda não viu a segunda temporada de Endor, não viu nada. E eu tô muito animada pra esse retorno. Pra quem nunca assistiu Endor, é
uma série que se passa no universo Star Wars. E se a gente tenta explicar sobre quem é essa série, parece que ela não tem uma premissa muito boa, tá? Parece que é daquelas séries que os caras inventam o spin-off do spin-off do spin-off, porque Andor é uma série que conta pra gente a história do Cassian Andor, que é um personagem que está no filme Rogue One, que também é um filme que, assim, se for explicar muito tecnicamente, ele serve, né? Ele serve pra muito mais coisa, mas assim, ele explica um momento que tem no episódio 4 de Star Wars. Então, assim, é extremamente específico se a gente for parar pra pensar, né? Parece muito aquelas coisas de que estão tentando tirar o máximo dessa franquia e agora estão inventando história pra todos os personagens e não sei o quê. E assim, se for olhar friamente, não deixa de ser isso, de certa forma, mas Andor, gente, é muito mais do que isso. Eu falo sem medo que pra mim é uma das melhores coisas de Star Wars que eu vi nos últimos anos. Eu gosto muito da primeira temporada da série, foi uma surpresa muito grande pra mim. Eu realmente não esperava que ela fosse ser uma série tão envolvente e que fosse discutir temas tão relevantes assim, sabe? Porque Star Wars muitas vezes tenta sim trazer um diálogo, trazer uma coisa mais política pra esse universo, mas o sucesso varia dependendo da obra, e também a gente sabe que o público às vezes reclama muito quando isso acontece, né? Eu não sei se isso aconteceu tanto no caso de Andor, mas assim, a série fala sobre movimentos de resistência, fala sobre os grupos de rebeldes, então a gente imagina que tem muita coisa de ação, de história de espionagem, tem muita coisa de alguém ser um agente duplo. É muito bacana ver os planos e eles tentando ao máximo não serem descobertos, além de várias outras coisas que eu acho que é bacana vocês verem esse desenvolvimento na série mesmo. Mas se vocês quiserem saber mais, tem um vídeo meu sobre Andor, sobre a primeira temporada, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Eu realmente gostei muito da primeira temporada, espero que a segunda seja tão boa quanto ou até melhor. O Kazu perguntou: Mikan, você já bebeu água o suficiente hoje? E realmente, Kazu, eu tô tomando pouca água, vou até tomar um golinho aqui no vídeo. Só cortei porque eu não quero ficar dando barulho de gole pra vocês, mas acreditem que eu tomei um gole de água agora, tá? Inclusive esse copo, eu não sei se eu mostrei já ele nos vídeos, nas lives ele aparece bastante. Eu comprei ele no Pokémon Café no Japão em 2019, e aí agora quando eu fui de novo eu comprei outro pra fazer parzinho, então finalmente eu tenho dois. No Insta também, Lemos Larissa perguntou: não vai mais ter aquela live logo depois que acaba o episódio de The Last of Us? E Larissa, eu tô fazendo lives sobre os episódios de The Last of Us sim, só que elas são às segundas-feiras. Eu realmente não me lembro se na primeira temporada eu fazia logo depois que o episódio acabava, tá? Eu acho que também era na segunda, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, pra quem não tá sabendo, tá rolando cobertura semanal de The Last of Us aqui no canal. Eu tenho feito as lives toda segunda-feira, às 8 da noite, então o episódio sai no domingo à noite, aí no dia seguinte, às 8 da noite, eu já tô aqui pra discutir com vocês todos os detalhes do episódio. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já teve a live do primeiro, e acho que quando esse vídeo sair já vai ter tido a do segundo também. Além disso, eu tô fazendo lives de gameplay do The Last of Us Parte 2, que é o jogo que tá sendo adaptado agora pra série de TV, né? E essas lives eu tô fazendo meio quando dá, já tem umas 2 ou 3 que eu fiz, e eu sempre aviso nas minhas redes sociais também quando eu vou entrar ao vivo. Mas caso você não tenha acompanhado ao vivo, elas ficam gravadas aqui no canal também. Por enquanto eu tô deixando abertas pra todo mundo, porque eu sei que lives muito longas, assim, de gameplay, que é uma coisa que não costuma ter no canal tanto, talvez isso acabe diminuindo um pouco a retenção do vídeo, um papo mais técnico aqui, tá? O pessoal que não tá muito acostumado acaba saindo no meio do vídeo, e aí o YouTube entende que o meu canal não é interessante, para de recomendar meu canal. Então tem determinados tipos de vídeos que não vale a pena deixar públicos, né? Então eu tô acompanhando o analytics dessas lives pra ver se elas estão derrubando o canal, porque se isso acontecer, eu vou acabar deixando elas fechadas só pros membros, né? Pra galera que entra no clubinho do canal Mikan aqui. Pra essas pessoas com certeza sempre vai estar disponível, mas por enquanto estão rolando esses episódios iniciais da série, eu devo deixar aberto pra todo mundo, então caso você não tenha visto ainda, tá disponível pra assistir. E tem sido muito legal fazer a cobertura semanal de The Last of Us. Eu gosto muito desse universo, eu tava com saudade de falar sobre ele. Na primeira temporada eu fiz as lives junto com o André, do Jogabilidade, a gente fez o podcast of Us junto. E esse ano, infelizmente, o André não pôde participar, mas tá tudo bem, ele tá inclusive me ajudando nos bastidores. Ele me ajudou com a identidade visual da live esse ano, um beijo pro André, inclusive. Mas então tô fazendo solo dessa vez e conversando bastante com vocês durante a live. Inclusive tem uma outra pergunta em relação a esse universo, que é do Bruno. Mikan, aproveitando o momento da série, você gostaria de The Last of Us 3? Acha que tem como fazer uma boa história? Então, eu lembro que tinham saído algumas notícias sobre não rolar, na verdade parece que ia, mas não ia. Eu não sei exatamente, tô
por fora das notícias agora, mas eu lembro que falaram alguma coisa. Eu gostaria, Bruno, talvez, mas depende muito do que eles iriam fazer, sabe? Eu nunca digo nunca, mas também eu sei que, pra mim, o que eles fizeram no final do 2 já é o suficiente pra encerrar. Ao mesmo tempo, eu também falava isso em relação ao 1. Eu achava que o The Last of Us Parte 2 era completamente desnecessário. E hoje em dia eu vejo que, tá bom, ele talvez não fosse necessário, mas que bom que ele existe, porque realmente é um jogo muito importante pra mim. Então, quem sabe, né, eu acho que o The Last of Us Parte 3 seria super desnecessário, ai, não quero, não sei o quê. E aí vai que eles lançam uma coisa que muda a minha vida também. Não sei, né? Carol perguntou na aba comunidade aqui no YouTube: quando vai ter reviews da 6ª temporada do Conto da Aia? Então, Carol, pra isso acontecer, eu ainda preciso ver a 5ª temporada. Pois é, pessoal, eu não tô acompanhando The Handmaid's Tale ainda. Eu acompanhava fervorosamente a série, vocês sabem disso. Tem cobertura de todas as temporadas aqui no canal, acho que até a 4ª temporada. E aí o que aconteceu foi que eu acabei me desiludindo um pouco com a série. Eu fiz um vídeo sobre isso, e eu acho até que em um Responde Mikan recente eu falei sobre essa questão, então não vou me alongar aqui, mas realmente eu me desencantei um pouco com The Handmaid's Tale na época, e acabei nem vendo a 5ª temporada da série. E me falaram que a série melhorou, que a 5ª temporada foi muito melhor, e que agora a nova também tá ótima, mas eu ainda preciso sentar e ver. Então, eu acho que eu devo fazer alguma coisa sobre essa nova temporada, mas não vai ser uma cobertura semanal, porque já tá rolando e eu tô atrasada pra fazer isso, e eu tô fazendo Last of Us agora, eu não consigo fazer duas ao mesmo tempo. Mas assim, eu gostaria de voltar a ver The Handmaid's Tale, porque é uma série muito importante pra mim, eu vi durante muito tempo, e eu sei que vocês gostam bastante também de acompanhar meus pensamentos sobre a série, mas é isso, né, eles acabaram me perdendo em algum momento do caminho, e espero que eles consigam me ganhar de volta, sabe? Eu quero muito voltar a assistir, eu só não tenho como prometer quando isso vai acontecer. No Insta, o Bruno perguntou uma coisa muito interessante, que vários de vocês já tinham me perguntado nas mensagens e tal, achei legal trazer pro vídeo também. O que você achou do Martin como autor no preprint sobre os Dire Wolves? Sou acadêmico, achei ruim. E, gente, pra quem não está sabendo, essa história é uma loucura, é uma loucura. Eu não sou a melhor pessoa nem de longe pra explicar pra vocês o que rolou, e esse é apenas um Responde Mikan. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, aí eu chamo pessoas que realmente entendem muito desse assunto pra comentar aqui com vocês. Mas vamos lá, linhas gerais, o que aconteceu, né? Chegou essa notícia aí de que supostamente teriam de-extinguido, né, tirado da extinção, o tal do Dire Wolf, que traduzem como lobo terrível, pra quem é de D&D traduzem como lobo atroz, ou pra gente que é do mundo aí das crônicas de Gelo e Fogo, de Game of Thrones, traduz como lobo gigante. E essa seria uma espécie que tá extinta aí há um tempão, e essa empresa chamada Colossal teria trazido de volta o tal do lobo, teria tirado ele da extinção. Gente, que loucura, não é mesmo? Que coisa muito doida. Só que o problema é que a história não é bem assim, mas eu já vou falar mais sobre isso. A questão é que, né, assim como eu que logo vi Dire Wolf, já lembrei das crônicas de Gelo e Fogo, do mundo do George R. R. Martin, de Game of Thrones, a galera dessa empresa também já tinha feito essa conexão, né? Óbvio. E eles não só pensaram, como eles também chamaram o George R. R. Martin pra participar do rolê com eles. Então tava essa foto circulando do George R. R. Martin segurando o filhote do lobinho. E eu até por um momento pensei que era uma montagem, alguma coisa assim, mas não. Tem um post no blog dele falando sobre toda essa situação, falando que ele participou. Inclusive, quem fez a ponte entre o George R. R. Martin e essa empresa foi o Peter Jackson, diretor dos filmes do Senhor dos Anéis. E aí ele fez o George R. R. Martin entrar em contato com os caras e eles fizeram aí esse dia que ele foi conhecer os lobinhos, ele tirou foto e aparentemente ele tava como coautor desse preprint falando aí das descobertas que a empresa fez, de todos os avanços e tal. E essa parte que eu não vou comentar a fundo aqui, porque é isso. Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, principalmente sem ter lido tanto a respeito. Mas já teve uma galera que falou, então eu vou linkar essas pessoas aqui. Tem, por exemplo, os vídeos do Reinaldo José Lopes, que, além de ter traduzido os livros de Tolkien aqui no Brasil, é jornalista especializado em ciência, né? Então ele fala muito da divulgação científica e ele fez alguns vídeos explicando por que esse papo de extinção não é muito isso, sabe? Também tem um vídeo do Hank Green que eu vi, que eu vou deixar linkado aqui, que ele fala que apesar de ter algumas coisas que chamam a atenção, que são realmente interessantes, né, desenvolvimentos interessantes, não é bem bacana chamar o negócio de extinção. E tem várias outras pessoas que cobriram, depois eu posso pesquisar isso mais a fundo, trazer aqui pro canal, talvez até chamar alguém pra fazer uma collab. O que eu vou falar aqui é muito geral, é
a forma de uma pessoa totalmente leiga que leu por cima, e eu posso estar errada, então me corrijam aqui nos comentários, pessoal que é biólogo, que é geneticista, que é cientista, que é acadêmico, comenta aqui embaixo, por favor, tá? Mas pelo que eu entendi, parece que esse negócio de extinção, né, de desextinção, sei lá, não é bem assim. Não é que eles trouxeram o lobo gigante ou o lobo atroz de volta. Eles simplesmente pegaram alguns poucos genes do fóssil do lobo atroz e eles usaram esses genes em o que seriam filhotes normais de lobo cinzento, que é um lobo mais comum dos dias de hoje. Então esses filhotes que nasceram, eles são, em sua grande parte, lobos cinzentos. Eles têm só alguns genes, bem poucos genes, que são desse lobo diferente, desse lobo extinto. Por isso que o pessoal fala que não é uma desextinção, você não trouxe o lobo terrível, o lobo gigante de volta. Você simplesmente fez um lobo cinzento transgênico, que vai ser um pouco diferente. Até num dos vídeos, o Reinaldo José Lopes cita o tal do preprint desse artigo científico que o George R. R. Martin foi coautor. Parece que no preprint eles nem mencionam esse negócio de desextinção. Parece que o artigo é só comparando o genoma dessa espécie extinta com as espécies mais comuns dos dias de hoje. Então parece que todo esse rolê da desextinção foi meio que só uma jogada de marketing mesmo, da qual o George R. R. Martin participou. E assim, repetindo, eu não sou especialista nesse assunto, vão lá ver as pessoas que entendem mesmo disso. Mas agora falando do meu lado, como, né, pessoa que acompanha a escrita do George R. R. Martin, acompanha o universo que ele criou, eu não sei, cara, eu fico meio assim com esse tipo de coisa, principalmente por ser meio que uma propaganda a mais do que realmente foi feito, pelo que eu entendi, sabe? Se fosse um negócio, nossa, realmente eles trouxeram de volta uma espécie, extinta, a gente ainda ia ter que discutir todo o possível impacto ambiental disso. Será que vale a pena trazer uma espécie que já foi extinta? E será que esse foco é importante? A gente não viu Jurassic Park, sabe? Todas essas discussões eu acho que são relevantes também. Mas assim, mesmo deixando tudo isso de lado, né? Se a gente for parar pra pensar que é só uma jogada de marketing em cima desse negócio, eu fico pensando, por que o George R. R. Martin tem que participar dessas coisas, sabe? E assim, ele faz o que quiser da vida dele, quem sou eu pra mandar? Eu não vou ser aquela pessoa que vai falar, ele devia ir lá escrever o livro em vez de ficar fazendo isso. Gente, não. Vocês sabem que a minha posição é completamente diferente disso. Eu sou aquela pessoa que, inclusive, acha muito chato quando ficam falando, o homem faz tudo menos escrever. Meu, deixa ele viver a vida dele, entendeu? Ele não tem obrigação nenhuma de escrever o tempo todo, todas as horas da vida dele. Mas a minha opinião mais negativa em relação a isso é que eu sempre vejo o George R. R. Martin como uma pessoa que diz que usa a ciência pra embasar o motivo dele fazer as coisas, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar o motivo pelo qual ele fez os dragões dele terem 2 patas e 2 asas, em vez de serem mais como os dragões que a gente costuma ver em fantasia, que são 4 patas com 2 asas saindo ali das costas, ele fala, não, mas na natureza você não vê nenhum animal que seja desse jeito, com 2 asas e 4 patas, então, biologicamente, não seria bacana, que não sei o que lá. Então, ele sempre vai tentar puxar ali uma coisa pra embasar o discurso dele. Ele quer ser certo cientificamente, biologicamente, na hora de representar até mesmo criaturas fantásticas que não precisam necessariamente seguir regras como os animais da vida real, mas ele coloca essas regras nas criaturas dele. Isso foi um negócio tão importante pra ele que é citado como um dos motivos de treta dele em relação ao HBO, né? Ele fala sobre o negócio do estandarte Targaryen com o dragão de 4 patas versus o dragão de 2 patas que usaram em House of the Dragon. Eu citei isso no vídeo dele das tretas com o Ryan Condal e tudo mais, se eu não me engano. Então, assim, é um negócio muito importante pra ele. E ele fica batendo o pé que é porque é certo, que não sei o que lá. E eu entendo, é o universo dele. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que pra quem valoriza tanto esse tipo de coisa, talvez não seja a melhor imagem você estar divulgando que uma espécie foi tirada da extinção, sendo que ela não foi. Eu acho que se ele valoriza tanto a exatidão na comunicação, se ele valoriza tanto os fatos serem representados como são, sabe? Aquela representação muito exata do que ele quer, do que ele planejou, talvez ele também possa contribuir para que as coisas sejam transmitidas de uma forma correta, clara, e que não seja só uma jogada de marketing vendendo uma coisa que não existe. Talvez um dia tragam mesmo 100% de volta e tal, mas não foi isso que aconteceu e eu acho que ele participar dessa lorota é um pouco estranho, sabe? Mas também é isso, né? Se é pra ele se envolver em polêmica, eu prefiro que seja nesse tipo de polêmica de golpe da desextinção do lobo do que alguma outra coisa, algum crime contra a humanidade. Tô de olho em você, George R. R. Martin. Continua só no lobo fake, por favor. E esse foi mais um Responde Mikan. Eu amo as perguntas que vocês mandam, dá pra gente discutir de tudo aqui, né? Vocês viram? Lembrando que tem um monte de links aqui na descrição e aqui na tela eu vou deixar mais vídeos pra você assistir logo depois desse, hein? Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!